me atrapalharam ali, tá certo, para discutir, né? E aí eu perdi a maior parte da sua explicação. Mas a gente também está fazendo, né? Então, assim, eu não tenho nem como comentar o que você falou, porque é culpa dela, tá certo? Culpa dela, que me chamou ali, tá certo? Mas a gente sabe mesmo que o Brasil tem algumas dificuldades. Eu também tenho uma startup que a gente está tentando tirar do chão aí já tem um tempo. E tem muita dificuldade, assim, né? Você, às vezes, a gente às vezes tem dificuldade de entender quais são os impostos que a gente tem que pagar. Às vezes a gente tem dificuldade de pagar as pessoas que participam, né? A gente quis fazer uma startup onde todo mundo que está participando tem a participação na empresa e tudo. É muito difícil fazer isso, participação na empresa aqui no Brasil, né? Uhum. A gente consegue, por exemplo, dar a participação na empresa americana, tá certo? É bem Mas isso. Dar a participação na empresa brasileira é muito complicado. Então ainda tem umas dificuldades, não? Essa até era uma ideia que a gente tinha de trabalhar desde o começo com parceria com a pessoa, com o pessoal sendo parceiro da empresa, sendo sócio, mas só que qualquer alteraçãozinha que você tem no contrato é uma grana que você tem que pagar mais, é um trabalho a mais, então isso ficou praticamente inviável no primeiro momento. E daí a gente começou a mudar para trabalhar com outras formas de compensação dessa meritocracia do pessoal que está trabalhando em cima dos projetos. Inclusive, uma das coisas que eu vou falar para frente é sobre a parte da terceirização da empresa. Então, uma das soluções que a gente achou foi pegar, em vez de manter toda a equipe dentro da empresa, eu peguei e incentivei o pessoal a manter, cada um abrir sua empresa e daí depois pegar e terceirizar, fazer a contratação dessa empresa deles para poder prestar serviço para a gente. Então, eles são sócios da gente indiretamente. E aí eles podem pegar e prestar serviço para outras empresas também. Então, sabe que você tocou no assunto que me toca profundamente, que é a terceirização, né, do pessoal. Quando se fala de desenvolvimento de software hoje em dia, praticamente, se você ou está numa grande empresa, ou qualquer média empresa, ou mesmo as grandes empresas hoje em dia, está tudo terceirizando desenvolvedor, né? Alguém aqui trabalha terceirizado? Né? Tem a própria empresa que tem que contratar, certo? Até que não tem tanta gente aqui, mas a gente tem um problema seríssimo hoje em dia na área de desenvolvimento de software, porque todo desenvolvedor trabalha terceirizado hoje em dia. E aí isso afeta um monte de coisa, porque o cara trabalha terceirizado, aí a empresa, que é o contratante de verdade, não investe no profissional, porque ele é a própria empresa, é ele que invista nele mesmo por conta própria. Aí o cara vai ter que fazer um evento, por exemplo, tá certo? Ele pode participar do evento, mas aí ele perde o dia de trabalho, tá certo? Ele não consegue fazer uma viagem para participar de um evento internacional. É muito complicado ainda hoje a gente ter o processo de terceirização na área de desenvolvimento de software, afetou muito. De tanto que é muito raro você ver evento de desenvolvimento de software no Brasil que não seja sábado e domingo. A gente tem evento de desenvolvimento agora que é no feriado. A galera faz evento sexta, que é feriado, sábado e domingo, tá certo? Porque é o dia que a galera pode de fato participar e pode de fato ir, porque, né, as empresas não liberam a galera. Então, isso é muito... e você quer um profissional que evolua na carreira, um profissional que invista no seu conhecimento, e tá difícil de conseguir fazer isso, meu. Tá cada vez mais complicado mesmo. Mas até eu estou vendo que desde que eu comecei a BioSmart, minha empresa, há 8 anos eu já vi que deu uma mudada, né, em alguns cenários desse. Então, agora, eu acho que o pessoal está começando a ver isso aí com outros olhos. E começar a ver como é que a gente pode evoluir, né, de uma maneira diferente, uma maneira onde todos possam ganhar. Né? E daí não é só o funcionário que está ganhando e o patrão, aquele que é carrasco, que está lá só para pegar e ferrar com o funcionário. E o objetivo não é esse, o objetivo é que todos cresçamos juntos. Perfeito. Inclusive a carga tributária, ela pesa muito mesmo, né? Para quem quer empreender, quando está começando agora, fica super difícil.
tem alguns incentivos, como a Lei do Bem, alguns incentivos que agora estão saindo na questão da inovação, que acabam fazendo uma diferença no negócio em si, mas só que são iniciativas muito incipientes, que o pessoal está começando a descobrir como funciona esse mecanismo, como que consegue aproveitar e como que consegue colocar isso aí para poder realmente alavancar a empresa e crescer de uma maneira mais rápida e eficiente. Muito bacana. Leonardo, tem um pessoal aqui que tem uma pergunta para você, vamos aproveitar aqui então. Uhum. Não era pergunta, ela entendeu errado, desculpa. Tem aqui então, deixa eu aproveitar aqui. E aí, alguém tem alguma pergunta para a gente já começar a incentivar o debate aqui? Não? Tem uma pergunta aqui, ó. Tem aqui, Leonardo, só um instantinho. Boa tarde. Meu nome é Beatriz. Eu vim de Santa Catarina apenas para trazer o meu filho de 14 anos de idade, mas tenho aproveitado grandemente todos os eventos da Campus Party. Gostaria de, antes de fazer a pergunta, parabenizar todo o pessoal, a iniciativa e o que é efetivamente a Campus Party, né? Sou educadora e trabalho na área de ensino à distância e hoje tenho percebido grandemente que a tecnologia ela está avançando e principalmente o pessoal, lá o grupo que está na educação pública, ele está muito longe disso que acontece aqui, né? E eu penso que isso deveria se expandir, deveria haver realmente uma campanha muito maior em relação a isso. Bom, Leonardo, a minha pergunta para ti é o seguinte, eu sei que talvez até eu adiante algumas questões relacionadas à palestra, mas que motivos levou você a caminhar por esse caminho da tecnologia? Bem, Beatriz, a pergunta é interessante. Eu vou até começar a resposta com o teu comentário sobre ensino à distância. Eu também, né, já passei por todas as fases aí, desde da ausência praticamente total de tecnologia até hoje, que eu trabalho com tecnologia de ponta. E essa mudança, né, da sociedade, ela é irreversível. Não adianta a gente pegar e ver que querer ir contra. Então a gente tem que pegar e procurar aonde que está essa correnteza para poder tentar surfar essa onda que o pessoal que está sendo criada, para a gente poder deslizar mais rápido em vez de tentar nadar contra. E acho que isso aí é mais ou menos nessa linha que eu acabei vindo para a área de tecnologia. Na verdade, eu sempre gostei, eu trabalho com tecnologia, eu estou estudando desde 87 a área de tecnologia, trabalho com informática desde 89, então já estou uns dias aí no mercado. E essa parte de inovação, de coisas diferentes, sempre me chamaram muita atenção. Isso é uma coisa que eu vi que com um esforço, com o conhecimento que eu tinha e um esforço em cima disso, a gente podia fazer uma diferença grande em toda a sociedade. Né? Então, os meus produtos aqui são todos inovação mundial, e com isso a gente consegue fazer uma mudança no trabalho que é feito pelas pessoas. Tanto é que a missão da BioSmart, a minha empresa, é qualidade de vida, facilidade e informação para reabilitação física e treinamento de atletas. Então, eu trabalho com a parte de educação, mais na área de esportes. E essa questão de você trazer a tecnologia para dentro desse meio, que hoje tem muito pouco recurso disponível tecnológico, fez uma diferença grande no trabalho dos profissionais. E isso acaba é muito gratificante, e acho que isso que a sociedade tem que buscar muito.
Então eu queria aproveitar, já que eu estou com o microfone na mão, tem mais uma pergunta aqui. Não sei se tem mais alguém uma pergunta aí, pode levantar a mão que eu levo o microfone aí. Mas eu queria fazer um comentário. Ela citou muito bem a história da educação. E um dos problemas que a gente encontra hoje no Brasil, tá certo? Muita gente ainda está aprendendo tecnologia por conta própria, né? Tá certo? Então a gente tem muita gente criativa que aprende por conta própria, mas ainda está faltando um aprendizado, né, mais espalhado, para que todo mundo tenha acesso e conheça isso, né? Eu acho que o Davi deve ter problemas lá na Telefônica, né, de contratação de pessoal, por exemplo. O Leonardo, com certeza, também numa pequena empresa deve ter esse problema. Quer dizer, é um problema nacional, né? Da pequena à grande empresa, a gente tem problemas hoje para encontrar profissionais, não é? Na verdade, assim, esse problema existe e a empresa tem que tomar medidas como, por exemplo, participar de eventos para encontrar as pessoas curiosas, né? Pessoas que têm interesse no crescimento profissional, para que, se essa pessoa não tiver condições dela avançar muito na sua profissão, mas que a empresa tenha condições de propor a isso a elas. Então, dentro da Telefônica, o próprio Telefônica Vivo patrocinando eventos que nem a Campus Party, é justamente para isso, para dar aquele start da pessoa, para que ela aprenda e tenha condições de seguir aprendendo e mantendo a sua curiosidade no nível máximo e assim conseguir evoluir profissionalmente. Até essa questão o teu comentário da curiosidade, eu acho que isso é essencial para qualquer um que quer trabalhar com inovação. Acho que então, essa questão da curiosidade é essencial para qualquer um que quer trabalhar com inovação. E você tem que ser curioso, tem que buscar novas soluções, tem que buscar soluções diferentes para poder trazer algo diferente. Porque se você continuar fazendo aquilo que você sempre fez, você vai continuar tendo o resultado que você sempre teve. Então, você precisa ser curioso, precisa buscar novos recursos, novas tecnologias, novas soluções, para poder ter soluções diferentes, poder ter inovações e ter novos produtos. Legal. Tem mais uma pergunta. Rapidinho. Deixa eu botar um cenário transpalco aqui, até para formatar minha pergunta. O cenário está difícil para quem cria, está difícil para quem desenvolve, certo? Ali agora no palco, eu vi o secretário nacional da Secretaria de Audiovisuais do Ministério da Cultura falar que quer incentivar a produção de audiovisual, sobretudo regionalizando, né, tirando das grandes capitais para mostrar o que acontece no interior do Brasil. De um outro lado, a gente vê todo um ambiente cloud pronto para poder estar trabalhando, né, esse desenvolvimento, essa economia criativa. E do outro lado, a gente vê gente reclamando que não tem fundo e a gente vê quem está lá dentro e tem a chave do copo e falar que nunca teve tanta verba para isso. Então eu fico perguntando assim, onde que está a costureira que precisa para pegar essa coxa de retalho e harmonizar isso, entendeu? Na visão sua. Eu vejo que esse problema vem da base. Porque, até vou falar na apresentação aqui, que eu, quando fui abrir a empresa, eu nunca tinha ouvido falar no plano de negócios. Eu não sabia nem que existia esse termo. Então, isso é absurdo. Se você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, eles já têm essa cultura do empreendedorismo já mais enraizada. E a gente, aqui no Brasil, todo mundo fala, o brasileiro, um povo empreendedor, que está fazendo cria coisas novas. Ele cria, mas só que ele não sabe colocar no mercado, porra. E daí isso aí, como é que você vai pegar? Você faz produtos fenomenais. Você pode ver muita coisa que já saiu aqui no Brasil, aqui de novas soluções que morreram na casca. Né? Então, se você pegar e fizer um trabalho forte de empreendedorismo, o pessoal vai saber escrever um projeto, vai saber submeter, vai saber pesquisar o mercado, saber aonde que ele vai, que mercado que ele vai trabalhar, aonde que ele vai atingir, para poder pegar e escrever um bom projeto. Por causa que não adianta vocês falarem aqui, eu tenho uma mesa maravilhosa aqui, só que você não falar como é que você vai vender, para quem você vai vender, o que você vai fazer com ela.
Né? Ah, tá, a mesa maravilhosa, beleza, fiz ali assim. Então, acho que falta muito disso. Eu já tive 4 projetos governamentais aprovados. 2 FINEP e 2 CNPq. Né? Pelas empresas, com empresas parceiras, etc. Então, o pessoal fala, isso é carta marcada. Não. O primeiro, já vou falar na apresentação aqui, o primeiro projeto que a gente submeteu já foi aprovado. Por causa que eu tinha um cara bom que escrevia bem o projeto e que ele pegou e eu me baseei muito bem, estudei todo o mercado e falei aqui, é aqui que a gente vai trabalhar. Então isso aí acabou sendo aprovado, mas só que muita gente não sabe disso. E realmente tem verba, tem dinheiro pra caramba, mas só que falta projeto para poder submeter. E é engraçado esse ponto, a gente teve aqui um palestrante magistral, nossa, o Silvio Meira, né? Tô tão cansado, tô até esquecendo o nome dos amigos. O Silvio Meira teve aqui e ele é um professor que aprova, né, projetos e tudo. E ele, alguém fez uma pergunta sobre projetos de fundo perdido e tudo mais. E o Silvio disse o seguinte, que na opinião dele, 90% dos projetos que estão sendo aprovados aí, que tem dinheiro, tá certo? Tem recurso, mas que os projetos estão sendo aprovados com pouco conhecimento, tá certo? Com pouca maturidade dos projetos, né? E aí ele falou assim, que no ponto de vista dele, 90% dos projetos que estão recebendo verba não deveriam ser aprovados, tá certo? Que a gente que tem projetos mais sofisticados e tudo mais, que deveria se exigir, né? Mas, por outro lado, também tem verba que não tem projeto suficiente. Então, a gente está num dilema aí. A galera que está fazendo um projeto bacana não sabe, não está apresentando, tá certo? Ou também fica achando que é cartas marcadas e não apresenta. É um problema que a gente precisa resolver no país. Mas, né, eu acho que o Leonardo tem muita coisa para falar na palestra dele, tá certo? E a gente já começou aqui esse bate-papo, que a gente tinha uns minutinhos, tá certo? Mas acho melhor deixar o Leonardo falar e aí abrir de novo para perguntas no final, tá certo, galera? Queria agradecer o bate-papo aqui, mas com vocês, Leonardo Rodrigues da Silva, tá certo? No palco principal da Campus Party. Obrigado, valeu. Obrigado. Até fazendo um complemento aqui, realmente acho que, na verdade, projetos, eles existem. Tanto é que aqui, eu fiquei impressionado com a quantidade de startups que tem ali do outro lado, né? E que startups muito boas. Algumas eu já conhecia, alguns projetos eu sei que já acompanho faz um tempo, mas a questão são projetos bons. O que falta são projetos bons que tragam resultado, que sejam bem fundamentados para a gente poder ter um resultado bom no final. E isso eu aprendi na raça mesmo, como eu vou falar aqui. Então, eu geralmente começo minha apresentação falando do meu currículo. Mas como eu vou contar a minha história aqui, como que eu cheguei até aqui, eu vou começar falando que eu sou Leonardo, sou filho do João e da Aline, um cabeleireiro e uma dona de casa. Só que esse cabeleireiro com um espírito empreendedor muito forte é uma dona de casa com um direcionamento muito bom, como eu vou falar para frente. Então, o roteiro da minha apresentação, então eu vou começar pelas minhas origens, aí como é que foi minha fase de transição, daí como é que o empreendedorismo entrou nessa história toda, como é que foi a evolução e como eu estou chegando numa fase de crescimento exponencial do projeto, dos produtos. E a inovação está transversal a todos esses pontos aí. Então, bem, aquele ali sou eu, pequenininho, com 8 anos, até penteava o cabelo, fazia aquela ondinha para ficar igual o Super-Homem. E isso aqui eu sempre escutava da minha mãe, que quando a gente chegava lá para fazer alguma coisa, eu falava, mãe, eu não sei fazer isso. Ninguém nasceu sabendo, então aprenda.
E ela pegava e largava a gente lá e se virando com as coisas e tinha que me virar, tinha que tentar fazer. E depois de um tempo, se a gente não conseguisse fazer, daí ou ela chegava lá e explicava, ou ela explicava e fazia, né, se mesmo assim não adiantasse. E daí teve um outro ponto que é a minha curiosidade. Eu sempre fui curioso, né? Então, se juntar essas duas coisas, coisa boa que não ia sair disso aí, né? Então, daí foi esse o meu começo. Então, em 87, que eu falei no começo aqui, eu comecei na área de informática, né, na época do segundo grau técnico, e daí em 94 me formei em informática, e saí da faculdade, entrei direto no mestrado na área de inteligência artificial, visão computacional, e já trabalhando com a parte de reconhecimento de rosto. E no final do ano, eu tinha feito todas as disciplinas do mestrado, ia começar a escrever a dissertação, e recebi uma proposta para trabalhar aqui em São Paulo. Eu sou de Curitiba. E trabalhar na Hyper com a parte de tecnologia de ponta, aí também já que é uma empresa que estava fazendo, ela já atuava no Brasil, mas só que o escritório que cuidava da América Latina toda ficava em Miami. E daí eles resolveram pegar e montar um escritório aqui em São Paulo para gerenciar a América Latina. Eu fui o 14º funcionário da empresa aqui no Brasil, e só que quando foi vendida há uns 5 anos, ela estava com 700 funcionários, mais ou menos. Então, foi uma empresa que eu vi o crescimento, acompanhei, e isso me trouxe uma inteligência, uma cultura boa na questão do empreendedorismo, na questão de crescimento da empresa. Quando eu estava trabalhando na Hyper, fui passar um final de semana em Bertioga, aqui naquela praia ali, e eu estava numa daquelas casinhas, ali acordei de manhã, estava um calorão desse tipo que está hoje, acordei meio-dia lá, né? Daí, peguei e fui para a praia, estavam os amigos meus já dentro d'água, ali onde está aquela seta, onde o rio estava desembocando no mar, e eu peguei, fui correndo, e aquele calorão, fui entrar na água para me molhar. Entrei na água, dei aquele mergulho, e daí a hora que eu fui levantar, não levantei. Falei, ué. Daí abri o olho, a água é clara ali, assim, eu vi meu braço desse jeito, assim. Daí fui tentar esticar o braço, não esticou. Fui tentar, daí fui ficar de joelho. Fui tentar ficar de joelho, nada. Daí aquele desespero, aquela coisa que você começa a cabeça a pensar 1000 na hora. Fui tentar respirar para um lado, respirar para o outro, não dava. Respirar para frente também não dava. Daí eu falei, pô, preciso manter a calma para economizar oxigênio. E daí peguei e procurei relaxar o corpo inteiro, né, continuei vendo minha mão aqui na frente. E daí nessa hora ali, a minha namorada na época, ela estava fora na areia, e ela chegou lá e olhou ali assim e falou, ô Renato, esse amigo meu que estava dentro d'água, ó, o Leonardo não está bem, dá uma olhada que aconteceu alguma coisa com ele. Não, ele falou, não, ele está brincando. Ela falou, não, ele não brinca com essas coisas. Né? E isso foi outra coisa que minha mãe me ensinou, que nunca brinque que está se afogando, que você se acidentou, alguma coisa assim, que quando for verdade, isso vai ser, as pessoas não vão acreditar e você vai ficar lá. Daí ela falou, não, ele não brinca com essas coisas. Daí o Renato pegou minha cabeça e deu uma afundada, tipo, acorda aí. Eu senti isso, daí eu peguei e falei, agora que eu não posso me mexer mesmo. Daí eu peguei, afundei e voltei devagar. Quando eu voltei devagar, ele me virou. Eu falei, ô Renato, me tira daqui que eu não estou conseguindo me mexer. Daí, por sorte, já me pegou no braço e pegou e me tirou, já colocou na areia dura ali, e ali começou a minha fase de reabilitação. Eu cuidei de todo o meu resgate ali no começo,
que até tinha uns pessoal que queria me levar de carro, e isso entrou outra parte da curiosidade. Por causa que eu, como eu sempre fui curioso, sempre fui fazer tudo quanto é curso que aparecia, e eu fui estagiário, primeiro fui office boy, depois estagiário na Caixa Econômica, e lá anualmente tinha os cursos da CIPA, e tinha os cursos lá, e daí eu fiz o curso de Primeiros Socorros. E na hora eu lembrei daquilo, falei, aqui, ó, se eu não estou conseguindo me mexer, não mexe em mim. Não mexe na minha coluna, aconteceu alguma coisa na minha coluna, se for o caso, peguem 6 pessoas, me coloca numa tábua, me coloca atrás de uma caminhonete, mas não me coloca dentro do carro. Daí o pessoal acabou me escutando, chamou o socorro, e veio a ambulância, me levou para Bertioga, e de Bertioga me levaram para o hospital em Santos, viram que estava complicado lá, me levaram para o hospital em Santos, e lá em Santos daí estava eu falei, daqui eu não vou sair, daí que ligaram para minha casa aqui em Curitiba, para o pessoal poder ir para lá. E daí começou a minha recuperação, a minha parte de reaprendizagem da vida. Eu, nesse processo, eu tive que reaprender tudo. Por causa que eu até sou tetraplégico, então eu acabei... Depois descobri que eu fraturei a 5ª e a 6ª vértebra. Eu sou tetraplégico, não tenho força no tríceps, então não consigo esticar o braço aqui. Eu levanto o punho só para cá, para cá não. Não mexo nada dos dedos, e daqui para baixo também não mexo nada. Então, eu tive que reaprender a respirar, por causa que eu perdi a musculatura, os intercostais, que ajudam na respiração. Então, hoje eu respiro só com o diafragma. Eu tive que reaprender a falar, por causa que a hora que você respira diferente, você tem que falar diferente. A escrever, a dirigir. Eu vim de Curitiba para cá dirigindo agora, né? Então, vou para tudo quanto é canto. Eu viajo para... Adoro viajar. Isso eu continuo adorando. E nessa fase, quando estava na UTI, eu peguei, lá pelo 3º, 4º dia, que eu estava lá, que eu não mexia nada, eu fui tentar ver, assim, deixa eu ver, para mexer a perna, não mexeu, fui mexer o braço, só mexia para cá, não conseguia voltar o braço, dando puxinha, mexer o pescoço, porque eu estava com 2 parafusos, aqui com 7 quilos pendurados atrás para poder esticar o pescoço. Daí, quando eu vi que não mexeu nada, eu falei, agora fodeu, né? Eu falei, bem, daí o que eu tinha para viver até agora eu vivi. Daqui para frente o que vier era lucro. Então eu estou no lucro há 17 anos aí já. E daí nesse recomeço passei por vários hospitais ali. Então... de início na Costa, lá em Santos, depois fui para o SAR, em Brasília, daí fui fazer fisioterapia até na Associação de Deficientes Físicos do Paraná, daí também fazia numa clínica da Claudinha, fazia hidroterapia, continuei adorando água, e fora os outros um monte de coisa que eu fazia, e daí, depois de um ano, eu não aguentava mais caindo de fisioterapia para casa, de casa para fisioterapia, e não fazia mais nada na vida, eu sempre fui super ativo. E daí eu peguei e vi que para voltar a trabalhar era complicado, e daí peguei e resolvi voltar para o mestrado. Então, só que em vez de fazer na área de inteligência artificial, resolvi ir para a área de engenharia biomédica. Por causa que também a parte de curiosidade, eu tinha perguntado para os profissionais o que tinha acontecido comigo, eu sempre estava estudando, tentando descobrir essas coisas, e acabei aprendendo muito de fisiologia nessa época. Então, essa parte de fisioterapia já foi bem mais... de trabalhar com a parte de engenharia biomédica foi bem mais tranquila. E daí acabei desenvolvendo um sistema de controle para eletroestimulador. Então, o eletroestimulador dá choque no músculo. Eu desenvolvi um sistema que controla a quantidade de estímulo que vai dar no músculo para fazer o movimento que eu quero. Usei a parte de inteligência artificial, um pouco do que eu tinha aprendido antes, mas um pouco do que aprendi depois. E daí entrou o processo de... E daí aqui, falando como é que foi essa ideia.
Né? Então eu levei uma noite para ter a ideia, uma semana para modelar isso aí no MATLAB, mais um mês para poder testar esse sistema. Inclusive fiz um simulador de músculo usando inteligência artificial também. Mais 2 meses para implementar o software no eletroestimulador de pesquisa que tinha lá. E mais uns 3 meses para aplicar e testar esse software, fazer os últimos ajustes já em vivo, já nas pessoas. E daí eu peguei e defendi a dissertação em 2002. Em 2004, o Congresso Europeu de Reabilitação foi em Viena, e eu sabia que os austríacos eram os mais fortes do mundo na área de eletroestimulação. Então eu peguei e mandei o trabalho para lá, fiz um artigo que dá aquela lustrada para ficar caprichado mesmo, e peguei esse artigo, foi aceito, até foi o único trabalho para apresentação oral da América Latina no Congresso. E a banca do trabalho era o Dr. Helmut Kern, que é o papa da eletroestimulação no mundo. Quando eu terminei minha apresentação, ele falou aqui, ó, faz 20 anos que eu trabalho nessa área e eu não tinha visto nenhum sistema que desse o resultado que você apresentou aqui. Quero que você vá conversar com a minha equipe lá no Hospital Geral de Viena, que é aquele prédio que está ali atrás, assim, que se destaca no horizonte, né, lá de Viena. E o prédio, você olha, assim, parece que ele não é tão alto, tem 22 andares, tem um shopping lá dentro, é uma coisa absurda. Está entre os 50 maiores hospitais do mundo. E nessa aí, os caras tinham até um eletroestimulador, que eles me mostraram lá, que eles tinham desenvolvido para os russos, para poder fazer o fortalecimento da musculatura dos astronautas, para eles poderem ir para Marte. E esse eletroestimulador eu vi lá, e o pessoal estava tipo, pegando, e que na semana seguinte eles iam mandar para a Rússia. Isso aí, já estavam as instruções tudo em russo. Então foi uma baita uma experiência. Só que daí eles chegaram lá e falaram, não, pô, a gente quer muito esse teu produto. Só voltando um pouquinho. Esse aqui é o vídeo que eu apresentei lá. Esse vídeo que foi o resultado. Então, a eletroestimulação até agora, ele só ou fazia extensão total, do jeito que está ali, ou a flexão total do membro. E não conseguia manter na metade, mas do jeito que está ali não está totalmente estendida a perna. Essa é uma paraplégica, ela não tem movimento nenhum voluntário nas pernas, e nem o sistema conseguia manter numa posição intermediária desse. Então, e essa foi a grande diferença. E para isso eu precisava fazer a leitura do ângulo da perna, dos ângulos que eu precisava controlar, que era a minha ferramenta de realimentação do sistema. E daí esse movimento eu consegui fazer movimentos lentos também, que daí que é o que ela está fazendo. Daqui a pouco ela vai baixar ali, mas como a gente não tem muito tempo, eu vou passar essa. Isso aqui eles se interessaram bastante no produto, só que eles queriam um projeto comercial, e eu tinha um projeto acadêmico. Daí eu falei, beleza, volto para o Brasil, coloco no formato comercial, e o sistema eu consigo, teoricamente, instalar em qualquer eletroestimulador comercial. E daí vem aqui vendo para eles. Só que daí começou meu problema da parte do empreendedorismo. Então, daqui que eu vou... Começa meio que... Essa aqui foi um embasamento, agora começa mesmo a palestra, na parte de mostrar o que eu passei por tudo isso aí na parte do empreendedorismo. Então, até eu gosto, essa frase é interessante, que muitos veem as pingas que eu tomo, mas poucos veem os tombos que eu levo. Então, eu estou aqui para mostrar os tombos que eu levei e aonde que, para que os empreendedores, eles não tropecem de novo, não caiam de novo nos mesmos lugares que eu caí. Então, e eu chegava lá, minha esposa até falando que todo lugar, eu chegava para todo mundo, eu tenho um projeto, explicava todo o projeto que era. Isso aí foi com um monte de gente que eu falei, e até que chegou um e falou, você tem um plano de negócios? Plano de negócios? O que é isso? Nunca tinha ouvido falar em plano de negócios. Daí peguei e fui procurar na internet e acabei achando um plano de negócio do Sebrae. Peguei e comecei a escrever em cima daquele plano de negócios, só que as coisas não se encaixavam. Daí depois achei um outro
plano de negócios da FGV, que já foi melhor. E daí nessa eu acabei descobrindo que não é qualquer plano de negócio que serve para produtos inovadores. Já foi meu primeiro aprendizado grande nessa parte de inovação. Então eu já vi que não é para trabalhar com inovação não é tão fácil quanto parece. Então, e daí acabei escrevendo aquele plano de negócio do jeito que eu achei ali e peguei e submeti esse plano de negócio quer dizer, escrevi o projeto para o CNPq, para o Edital Raia Inovação, e acabou sendo aprovado e com isso consegui verba para 3 bolsas por 2 anos. E eu escrevi também nessa época um projeto para a FINEP, para poder ter a verba para manter a empresa, para montar e manter a empresa, por causa que não tinha nada. Só que esse projeto da FINEP não foi aprovado. E eu fui atrás de investidores, anjo, e nem sabia que era isso, mas fui atrás das pessoas para ver se alguém colocava dinheiro naquilo ali, para poder tirar aquilo ali do papel. E apareceu essa Consermed, que trabalha com máquinas de raio-x, e esses 2 caras aqui, o Bigarella e o Carlão, resolveram apostar junto na empresa. E daí eu calculei que eu precisava de em torno de 35 mil para poder estruturar a empresa e manter ela por 7 meses, que era o tempo que eu estimava para poder colocar o primeiro produto no mercado. Daí acabei indo para a Intec, para a incubadora tecnológica de Curitiba, e lá acabou nascendo a BioSmart, que daí numa salinha lá que eu trabalhava só as 3 pessoas. Esse aqui é o primeiro desenho que a gente fez ali para poder do sistema de controle de realimentação que iria virar o BioFeed, que foi o nosso primeiro produto. Então disso aqui, dessas hastes, só que a gente viu que isso aí não era prático e acabou desenvolvendo um sensor sem fio que transmite as informações para um conector na USB do computador com sensores independentes. E daí teve a Feira de Inovação Tecnológica de Curitiba, que foi no Sebrae, e a gente, nessa feira, a gente resolveu fazer o lançamento do BioFeed. Isso aí foi 1 ano e meio depois. Os 7 meses que eu tinha calculado já virou 1 ano e meio, mas teve uma vantagem. A gente, no final desse 1 ano e meio, a gente investiu R$ 35.200 daquela verba que a Consermed tinha disponibilizado. Eles falaram, a gente não tem esses 35 para entregar agora. Mas conforme você for precisando, você vai falando. Daí eu fui precisando, segurando ao máximo para poder não explorar. Eu sabia que eu tinha aquele dinheiro para poder fazer a empresa decolar. E com o lançamento, com o coquetel de lançamento, tudo, consegui fechar em 35.200. Tanto é que o Bigarella, a hora no final do coquetel, ele me chamou, ele falou aqui, ó, você conseguiu um milagre. Você não consegue manter uma empresa com R$35 mil por 1 ano e meio. Ele falou, você conseguiu controlar muito bem. Então, se você precisar de mais verba daqui para frente, pode contar aí que a gente vai continuar te apoiando. Daí eu vi a vantagem de pegar e fazer o negócio da maneira correta. Só que daí, quando eu fiz esse lançamento, eu estava aproveitando a feira, e daí faltava só fazer a carcaça e testar validar as leituras do sistema com os clientes. Só que daí nessa validação das leituras, ele pegou e deu um problema no rádio lá, e daí para acertar fazer a carcaça e acertar o rádio, a gente teve que investir mais 1 ano de projeto. E mais 1 ano de verba, tudo. Então, a gente sabe que daí outro aprendizado, a inovação, ela é lenta. Ela vai acontecendo, então o negócio não acontece de uma hora para outra. Então, daí acabou nascendo o BioFeed, isso aí já com todo um software, já com um boneco 3D, que daí o pessoal falou o pessoal da fisioterapia falou que era importante para as crianças adoram ficar brincando com o bonequinho, então, em vez de fazer fisioterapia, elas vão brincar com o Bob Smart. Gráficos, relatórios bem detalhados, aí, então, todas as informações importantes. Inclusive, tem um vídeo que saiu no Globo Ciência, que explica um pouco melhor como Por exemplo, flexão de joelho. Isso.
Então, pode ver, você tem que levantar bem ali para ele chegar no 135 graus. Aqui. Exatamente, que é o limite que você tem da flexão do joelho. É muito interessante, porque você consegue, através do gráfico, analisar o que o paciente realmente ele precisa para chegar ao ideal, né? Sim, exatamente. Então ele sabe o quão distante que ele está e ele consegue ver, por causa que você não está enxergando a tua perna. E tem pessoas que não têm essa sensibilidade de saber em que posição que a perna está. Então aqui você tem uma resposta gráfica do movimento que a pessoa está executando e com isso você consegue mostrar para ela o movimento que ela está executando e ela consegue melhorar esses movimentos e depois ela vai usar isso aí no dia a dia dela. Então a gente fica na torcida para que haja mais pesquisas e que surjam inovações como esta. Pô, eu que agradeço a força do Globo Ciência para a gente divulgar o que a gente está desenvolvendo, novas tecnologias aqui no Brasil. Bem, o sonho de qualquer um que trabalha com tecnologia é sair do Globo Ciência e dar uma palestra no Campus Party. Né, acho que agora tenho que buscar novos desafios aí para alcançar. E daí o produto estava legal, peguei os vendedores começaram a sair para vender o biofeed. Beleza, por causa que agora preciso me manter sozinho. Né? E daí só que os vendedores começaram a ter dificuldade para vender. Eles voltavam e não tinha efetivado essa venda. E daí acabei descobrindo que vender inovação mundial, vender inovação radical é bem mais complicado, não é que nem vender bolinho na feira. Então, você tem que penar bem mais. Então, o cliente ele precisa ser evangelizado, ele precisa mostrar para o cliente como é que ele vai usar esse produto. Então, o processo de venda é bem mais longo. Os métodos tradicionais de venda, eles não se aplicam geralmente a produtos inovadores. Até teve um consultor lá que falou, não, coloca um anúncio na revista. Né, pega uma revista, a melhor revista que tem de fisioterapia, beleza, coloquei o anúncio, não veio uma resposta. Tá? Porque o pessoal olhava aquilo ali, ninguém nunca tinha visto um negócio daquele. Ninguém sabia o que podia fazer, como é que podia ganhar. Então isso aí acho que o maior desafio da inovação, acho que é por aí. Então o cliente não sabe como é que ele vai ganhar dinheiro com aquilo. Não sabe nem como é que vai usar. Não sabe nem para que serve, como é que até ele chegar no ponto de ganhar dinheiro, é um processo bem mais longo. E aqui, isso com toda essa quantidade de aplicações que tem no biofeed. Alessandra, quais são os benefícios desse equipamento? Bom, para o paciente, ele tem o retorno da movimentação, como ele está fazendo no visual. Então, a gente usa como dicas de aprendizagem. Ele pode fazer mais rápido, mais lento, ele pode ganhar amplitude de movimento, que a gente fala, ele pode fazer fortalecimento muscular, então tem bastante coisa. E com os profissionais da área da saúde, que é o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional e até um profissional da educação física, eles têm um feedback, que a gente fala, do movimento que o paciente está fazendo na hora. Então tem o gráfico, a gente coloca isso depois para o papel, então a gente analisa a sessão e pode fazer uma avaliação também. O procedimento todo está registrado. Tem uma grande gama de pacientes que podem utilizar. Então a gente tem portadores de necessidades especiais neurológicas, portadores de necessidades especiais ortopédicas. Então, por exemplo, uma pessoa que sofreu um AVC pode usar, uma pessoa portadora de um mal de Parkinson pode usar, problema de ombro, né? A pessoa teve um acidente, um trauma que a gente fala, pode estar usando. Então tem um leque de oportunidades para ser usado muito grande. E todas as aplicações aí, até o pessoal da área de saúde falou, isso aqui vai salvar a minha vida. Né? E realmente ajudou muita gente. Só que daí teve um preparador físico, que na época ele estava no Atlético Paranaense, e daí ele chegou para a gente e falou, deixa eu avaliar meus atletas com ele para poder ver a evolução que os atletas estão tendo. E essa evolução, daí acabou não tendo os resultados que ele apresentava, por causa que foi desenvolvido para movimentos mais lentos, e não movimentos de explosão de atleta de ponta. Ele falou, não posso pegar e adaptar isso? Vocês não conseguem adaptar isso aí para mim? Eu falei, não, adaptar não. O que você precisa?
Né? Daí a hora que ele chegou para... que ele pegou e foi ver o que precisava, fiz todo o levantamento, e disso aí acabou nascendo um novo produto, o MoveSmart. Né? Então, só que para nascer o MoveSmart, a gente teve o aprendizado do BioFeed, onde eu tinha feito aquele plano de negócio mal e porcamente, e não sabia direito como é que trabalhava com iguinovação. E depois descobri que tinha uma outra ferramenta que podia ajudar nesse planejamento, para poder não ter aquele problema que eu tive inicial com o BioFeed na hora da venda. Então, vou pegar e mostrar um pouco dessas ferramentas aqui. Então, primeiro, que trabalhar com projetos inovadores, ele, tipo, senão, o Project lá não serve. Né? Ele não se encaixa para esse. Ele pode até ajudar em alguns pontos, mas não se encaixa para projetos inovadores, por causa que você não sabe direito todos os problemas que você vai ter no caminho. Então, a incubadora ajudou a mostrar algumas dessas ferramentas. E a principal analogia que eu faço aí é na parte de desenvolvimento de software. Tem desenvolvedor aqui? Quem que é? Alguém que é? Certo? Quem que conhece metodologia ágil? Então, o pessoal... Daí, essa comparação da metodologia ágil com a tradicional, eu acho que leva muito... pode ser trazida muito para a inovação. Que no tradicional, você tem um planejamento mais detalhado, antecipado. E qualquer replanejamento significa retrabalho. No ágil, você fala aqui, ó, pô, eu quero chegar lá. Você criou teu norte, e daí você pega e vai fazendo planejamento a cada ciclo. Né? Daí você faz um planejamento detalhado. E tem uma adaptação constante, né, em cada ciclo desse, para você falar, olha, que o norte não está bem ali, mas ele está um pouco mais para o lado, eu vou ter que seguir por esse caminho. Então você vai construindo a estrada. Na verdade, você vai descobrindo a estrada no caminho. Eu comparo trabalhar com inovação a dirigir uma estrada com uma neblina muito forte. Por causa que conforme você vai andando, você não sabe o que tem para frente. Você tem um buraco no meio da estrada. Que às vezes, no meu caso com o BioFeed, tinha um buraco, que foi o rádio que não funcionou. Eu tinha que voltar tudo e começar a seguir um outro caminho. Então, com a inovação, você vai descobrindo isso aí no caminho. Então, esse planejamento é muito mais importante. Trabalhar na forma ágil. Um outro ponto que daí é a parte do plano de negócios. Então, quando eu escutei uma vez no investidor, numa das apresentações, que a única certeza que ele tem no plano de negócios é que aquilo ali não vai acontecer. Eu olhei e falei, porra, então por que eu faço, né? Daí ele falou, não, por causa que eu posso ver para aquele lado que você está querendo ir nesse caminho. Só que daí, hoje, tem uma ferramenta mais atualizada, que é o Canvas. Eu vi, inclusive, que o pessoal estava falando ontem desse Canvas Model numa das palestras aqui. E é uma ferramenta que ajuda pra caramba. Você consegue colocar, meio que fazer um resumão do plano de negócio, tudo nesse quadro aí. E daí eu uso, por exemplo, o PowerPoint só para colocar os quadrinhos ali. O pessoal usa post-it, dependendo da solução. E por exemplo, esse aqui é o Canvas que eu desenvolvi para o anunciante, para ele saber como é que ele vai... É meio que o plano de negócios para o anunciante anunciar no MoveSmart e ter retorno com os clientes da academia. E daí tem o MVP, Minimum Viable Product, que é você fazer um produto simples, né, contendo o mínimo de funcionalidades possível. Daí você faz só aquilo que o cliente precisa, para você ter um produto inicial simples. Mas, né, então, ali você consegue enxergar o Homer ali, mas não precisa desenhar o resto. E daí teve uma... por causa que tem uma coisa, que se o Henry Ford tivesse perguntado para os clientes dele o que eles queriam, provavelmente ele ia responder cavalo mais rápido. Pô, é muito diferente do que eles precisavam. Né? A visão do cliente geralmente é muito fechada. Isso quem trabalha com inovação tem que cuidar muito disso. Então, o MoveSmart hoje já está no 5º MVP. Então, a gente já fez várias versões e já está. Então, hoje o produto já está pronto para ir para o mercado.
Então, acabou tendo. Então, usei todas as ferramentas aí para poder planejar o MoveSmart. Então, Focus Group, fiz um plano de negócios, por causa que ele ajuda a escrever, pelo menos eu tenho reunido todas as informações num documento só. Fiz um plano comercial, QFD, que é para ver a qualidade em questão das funcionalidades. Os MVPs que eu falei, o Canvas, eu tenho acho que uns 9 ou 10 Canvas que representam todas as funcionalidades do MoveSmart. Daí sumário executivo para apresentar para investidores, elevator pitch para investidor, e eu tenho uma planilha com mais de 50 abas, que eu fiz um curso de Excel avançado só para aprender como trabalhar com como montar tudo isso, e todas as abas estão interligadas. Então eu consigo ver qualquer cenário. E daí, depois de tudo isso, nasceu realmente o MoveSmart. Então, essa aqui é uma apresentação, né? Foi o primeiro pitch que a gente fez para mostrar como ele funciona. Nos últimos anos, a informatização se expandiu muito na vida cotidiana, mas o mesmo não aconteceu com os equipamentos das academias de musculação. Os aparelhos evoluíram ergonomicamente, mas continuam não oferecendo muitas informações aos usuários. O MoveSmart chegou para oferecer tecnologia e acompanhamento de treinos em equipamentos de exercícios anaeróbicos. O MoveSmart pode ser acoplado aos aparelhos de musculação das academias e ajuda o atleta na correta execução dos movimentos, orientando sobre a velocidade dos exercícios, a contagem das séries e repetições, o controle do tempo de intervalo e no final do treino pode enviar relatórios via e-mail com todas as informações consolidadas. O MoveSmart disponibiliza também conexão com redes sociais e pode postar os resultados dos treinos no perfil do usuário, sendo esta uma eficiente ferramenta de marketing para academias, instrutores e atletas. Outra grande vantagem é a veiculação publicitária nas telas do MoveSmart. Ela está me molhando aqui, até porque por causa do acidente, da minha lesão, o meu corpo não regula a temperatura. Então eu não transpiro, e daí eu preciso agora, quando está calor, mais as lâmpadas aqui, mas não precisa apagar as lâmpadas. Só que daí acaba esquentando e minha temperatura sobe junto. Uma vez estava no condicionamento aqui em São Paulo, eu medi a temperatura, estava 38,5. Daí eu começo a ficar com as mesmas sensações de febre, fica meio mole, tudo. Então, essas coisas que a gente vai tendo que aprender a se adaptar, outras coisas eu tive que aprender depois do acidente. Mas ainda, continuando aqui, eu comecei a fazer o produto, e daí eu falei, esse projeto está fudido. O negócio está bom mesmo. E daí peguei e comecei a escrever lá, falei, vou colocar isso aí e submeter para investidores. Primeiro convite que eu tive foi pelo Outsource Brasil. Eles tinham trazido uns americanos para o Rio de Janeiro, no Carnaval, e daí eu tive reuniões para apresentar lá. Sorte que a minha esposa, essa que subiu aqui, ela estava junto lá, para explicar para ela que eu não podia atender o telefone numa segunda-feira de Carnaval, na esquina da Presidente Vargas com a Rio Branco. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que ali é onde junta todas as escolas de samba de rua do Rio de Janeiro. Que eu não podia atender o telefone, porque eu estava em reunião. Mas era verdade. Se a esposa, se acontecer alguma coisa assim, pergunta para ela, que ela pode confirmar. Então, só que daí nesse caso, eu chegar lá no final da reunião e falar, mas quanto que esse projeto está faturando? Eu falei, não está. Eu preciso desenvolver ele. Eu falei, não, você não está faturando, então para a gente não interessa. Então tá bom, né? Daí peguei e foi logo depois apareceu o Seed Forum da FINEP. Foi o maior aprendizado que eu tive em questão de investimentos para projetos. É fenomenal. Foram 8 semanas para preparar um pitch de 12 minutos. Daí eu vi o quanto que é importante isso. Que precisava dessas 8 semanas. Só que daí eu apresentei lá os investidores que estavam lá, falaram, mas e o faturamento, como é que está? Falei, não, preciso desenvolver. Não, você precisa desenvolver, para a gente não interessa. Falei, putz.
Então, mas só que daí eu já tinha aprendizado, já tinha visto a besteira que eu tinha feito com o pessoal com os americanos lá na hora da apresentação, que minha apresentação não tinha muito pé nem cabeça aí. E daí agora eu já sabia melhor e peguei e apresentei fui apresentar no Cid Fórum, no Desafio Brasil de Empreendimentos Inovadores. E daí lá, a banca, na primeira apresentação minha, a banca escrachou comigo. Falou, pô, esse projeto não vai vender porque está muito caro, o mercado, você não calculou direito o mercado. Eu falei, pô, mas eu tinha feito todos os cálculos certinho, sabia que ele dava o resultado, que ele, a academia ela ia ter lucro com o produto, mas só que ele falou, pô, mas só que do jeito que você está trabalhando, você não vai conseguir entrar no mercado. E daí, depois recebi um monte de dica que foi valiosíssima. No ano seguinte, eu participei do outro Desafio Brasil. Esse aí já foi bem melhor. Alguns avaliadores falaram que até eu devia ter ficado entre os melhores projetos, mas eu ainda não estava faturando. Então, isso aí foi eu vi que, pô, não adianta. Se você não estiver faturando, não adianta entrar para ir atrás do investidor. Né? Então, ou você tem uma coisa que você consiga demonstrar muito bem, ou e precisa de investimento pequeno, como eu estava precisando de investimento em torno de R$1 milhão e poucos, era bem mais complicado. E daí logo depois do Desafio Brasil, eu fui graduado da incubadora, acho que foi até antes do segundo desafio. E daí passei alguns meses no escritório com uma empresa parceira e resolvi, na saída da incubadora, resolvi terceirizar todas as áreas da empresa. Eu vou falar sobre esses dois pontos. Então, quando eu saí, que eu fui para esse escritório, eu vi que eu ia para o escritório todos os dias para pegar e falar no telefone, responder e-mail e falar no Skype. Falei, pô, não preciso de pagar um escritório, sair de casa, para mim é mais complicado para entrar no carro, para sair do carro, tudo isso aí, para ir para lá e fazer isso aí. Isso posso fazer em casa. Montei o escritório em casa, né, e daí essa aqui mostrando um pouco de como é que eu estruturei um pouquinho, só que apareceu o meu escritório. Não. Pode ir voltando. Dá uma olhada, vem cá, olha aqui. Veja só o escritório do Leonardo. Nem sabe quantos computadores tem aqui. Leonardo, uma pergunta que me ocorreu e que deve ocorrer a muitos dos que nos veem agora. Você digita? Você utiliza esses teclados, esses tablets? Como você faz? Por causa que como eu não mexo os dedos, né, então para digitar, eu pego o teclado e vou apertando desse jeito e aí vou digito com os dois dedos só. Essa parte de criação vem muito da curiosidade. Então, a partir do momento que eu tenho um problema, eu tento achar uma solução para aquilo. E daí esse escritório ficou bem funcional para mim. Então eu fiz quase uma ponte de comando que eu podia controlar ali, assim, então rodando os vários projetos que estavam, e tudo isso terceirizado, né, e daí controlando as empresas que estavam terceirizando. A pessoa me passava os resultados do que eles desenvolveram, e com isso eu consegui aumentar a qualidade dos projetos, dos produtos, consegui uma redução dos custos do projeto, por causa que eu tinha uma sazonalidade. Por exemplo, para desenvolver o biofeed, eu tinha que desenvolver o hardware, daí a equipe de hardware estava a todo gás aqui, trabalhando, a equipe de software estava mais ociosa. Quando ia finalizando a parte de hardware, o pessoal de software começava a ter mais demanda, e daí a hora que chegava, terminava, daí o pessoal de hardware ficava ocioso. Como a gente não consegue estocar recursos humanos, pô, isso aí a gente acabava perdendo muito dinheiro com isso. E daí, com isso, diminuiu também o esforço administrativo e consegui uma flexibilização dos projetos, que eu podia pegar e contratar as equipes
para fazer aquele projeto e não adaptar o projeto que eu tinha para aquela equipe que eu tinha disponível dentro da empresa. Então isso aí ajudou bastante. E daí depois vi que vários grandes empresários também trabalham em pequenos escritórios, em casa. O Warren Buffett, que é o quarto mais rico do mundo, trabalha num escritóriozinho no interior dos Estados Unidos, de 25 metros quadrados. Você tem que chegar lá e apertar a campainha para alguém vir lá e abrir a porta para você. E provavelmente não é por causa que o cara não tem muito dinheiro para montar o escritório melhor. Né? O João Malucelli, que é o cara que fundou o dono do clube lá, do time de futebol, J. Malucelli, tem 67 empresas. Ele trabalha, mais 2 secretárias no escritóriozinho. Luiz Barça, que tem R$1,5 bilhão de reais, tem um escritóriozinho no centro de São Paulo, vai trabalhar de metrô e daí tem uma Zafira só para poder sair com a família. Então a gente viu que você precisa ter resultado, não precisa se mostrar, ser pomposo. Então isso, as aprendizagens vai tendo. E mesmo depois da saída da incubadora, a gente conseguiu ganhar com o MoveSmart como o melhor empreendimento inovador do Paraná. Isso foi um prêmio que foi muito legal, por causa que isso foi pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná, do Senai, aí foi um prêmio bem conceituado. E daí depois também participou do Aira, que eles estão aqui no stand também, da Telefônica, da Vivo, e a gente foi uma das 30 empresas selecionadas no Aira Brasil. Eles atuam no mundo inteiro. Então, e o que ajudou muito no Aira foram os mentores que deram várias informações, e eu destaco aqui 2 que fizeram uma diferença grande, que foi o Cristiano Nóbrega, que na época ele era diretor de novas mídias da RBS, então ele me mostrou a parte de publicidade que eu não conhecia muito bem, como é que eu ia cobrar com a minha publicidade, e daí ele me mostrou, só volta. E o Marcelo Balona, que foi um dos fundadores do Submarino, até ele era para ter dado uma palestra ontem aqui, mas só que ele teve um problema com voo, que não pode vir. E o Marcelo Balona, ele pegou, no Aira, ele me mandou um e-mail de madrugada lá, falando, pô, cara, ele já tinha me falado, na hora que eu apresentei para ele entendeu muito bem o conceito do produto. E daí ele falou, pô, isso aí é o treinamento do Ivan Drago no Rock 4, cara. Ele me mandou um e-mail depois ele que achou no YouTube, e eu fiz uma compilação aqui. E era bem isso que eu queria. Era trazer tecnologia para o treinamento de atletas. Por causa que o pessoal ia lá,
até o próximo passo aqui, que eu comecei a fazer rugby em cadeira de rodas. E até o rugby, com isso conheci melhor os atletas e vi que eu nunca sei qual é a velocidade que eu tenho que fazer, não sabia qual era a velocidade que eu tinha que fazer o exercício, não sabia como é que eu me perco, fico pensando mil e mil coisas, então me perdi na quantidade de repetições, então tudo isso eu tinha que ter uma ferramenta para fazer isso, tinha que ter tecnologia para isso. E daí até mostrando um pouquinho melhor esse aqui foi um vídeo do Londres, que é o rugby. E é legal que esse é o esporte só para tetraplégico. Então, todos esses que vocês viram são tetraplégicos aí. Então, e com isso eu aprendi bastante, mas só que, por causa que eu nunca fui atleta. Eu era na escola lá, eu era o último a ser escolhido para tudo quanto é esporte. Teve um caso que teve nos Jogos Estudantis, que daí estava todo mundo lá, um monte de gente jogando, eu sempre fui metido para querer a participar de tudo. Cheguei para o meu professor de educação física, falei, no que eu posso entrar? Ele olhou para mim e falou, para você, acho que se fosse lançamento pelota. Eu nunca tinha ouvido falar disso, né? Peguei, saí dali, na época não tinha internet, fui para a biblioteca pública lá para ver, descobri que lançamento pelota era um peso de meio quilo que você tinha que lançar o mais longe possível. Saí de lá, fui na casa da minha avó, que tinha uma balança daquelas que você colocava o pezinho, tinha um peso de meio quilo lá. Peguei o peso, daí eu ia toda tarde para a praça lá para ficar treinando, jogar lá para ver o mais longe possível que eu podia, para não fazer feio, não fazer tão feio assim, né? Sei que teve jogos estudantis lá e não me chamaram para nada. Daí, depois eu descobri que foi um bullying do meu professor lá, que, pô, acho que você não presta para nada de esporte. Mas até o quad rugby, que é até o nome americano, que por ser de quadriplégico, né, por ser um rugby para tetraplégico, ele, taticamente falando, ele é um jogo muito inteligente. Precisa de força física, bastante força física também, mas precisa de muita estratégia. Então, e com isso aí a gente acabou, o nosso time acabou sendo campeão brasileiro em 2013, e com isso, isso aí também me serviu muito para negócios, que acabei descobrindo todo esse meio de atletas de alto rendimento, né? E jogadores, treinadores, preparadores físicos, como é que eles trabalham, o que eles precisam, né? Tanto no esporte olímpico quanto paralímpico, que daí está todo mundo junto, nível nacional, internacional, então é muito. Isso, fui jogar na Argentina, então tem uns resultados bem, um conhecimento muito legal. E hoje, então, como é que a gente está? A parte do eletroestimulador, a gente tem hoje o eletroestimulador mais moderno do mundo. E até está precisando fazer um ajustes no sistema de controle. Né, daí agora a gente está na fase de ajuste, porque pra você ter uma ideia, aquilo que eu falei do tempo lá atrás, que demora para fazer cada coisa, que daí eu falei, demorei 3 meses para fazer os testes, depois eu estou há 8 anos para poder desenvolver esse projeto. Então, por isso que esse tempo para se desenvolver a inovação é muito mais do que eu tinha
sonhado em algum dia na minha vida. E então hoje a gente está com o eletroestimulador pronto, ficou pronto agora em dezembro, está fazendo os ajustes no sistema de controle. E até esse aqui é um dos primeiros testes que é. Tô gravando. Tá. Pode ir, 1, 2, 3 e vai, pode apertar. Pra frente. Isso, só o LVD. Isso. Aí. Isso. Muito bem. Desligue, stop. Aí. Beleza. Vou voltar aqui. Isso aí. Isso aí foi interessante, mesmo sabendo que ficar em pé não é o mais importante para o deficiente. Eu, inclusive, escrevi um artigo para a Politec, uma revista que está aqui na... então, pessoal, é uma startup que está aqui na frente, e eles... até está um artigo lá da revista passada falando sobre essa questão da importância, né, afinal de contas, o deficiente ele precisa ficar em pé, né, então, se quiserem, é só ir atrás do pessoal ali que eles conseguem, acho que uma cópia, se é que ainda tem, que acho que estava esgotando. E a questão do biofeed, né, então hoje como é que está a situação? Ele até já ganhou o prêmio Exportação da Associação Comercial do Paraná. Foi para o aparelho que Leonardo inventou, o biofeed. O aparelho não só avalia a correção do movimento, como ainda registra o progresso de quem faz a fisioterapia. E mais, pode enviar os dados para outros médicos, hospital, academia, para onde for necessário. O Leonardo já chegou lá, conquistou o mundo com o biofeed. Mas para quem vê o resultado com as crianças, talvez este seja o maior prêmio do jovem paranaense. Eu vi que tinha muita gente que estava fazendo terapia que podia ser ajudada e podia principalmente ajudar os profissionais, porque os profissionais eles acabam sofrendo muito para pegar e fazer alguma avaliação e para poder mostrar que eles estão o resultado do trabalho deles. São sensores que fazem a leitura dos movimentos da pessoa e avalia a evolução da terapia, avalia a amplitude de movimento das pessoas. E daí com isso aí, jogando essas informações para o computador e para poder avaliar toda a evolução. E por causa que os profissionais da área de saúde, eles tinham no máximo uma reguinha lá que eles colocavam para tentar medir o ângulo da articulação. Antes tinha todo aquele trabalho muito maior, a gente perdia muito tempo na avaliação também, e hoje a praticidade do equipamento não era tão preciso, né? Leonardo, que quase teve o futuro destruído, usou o próprio exemplo para ajudar a construir o futuro dessas crianças. Viva os inventores brasileiros! Essa reportagem do Globo Repórter deu uma repercussão bem interessante. Então foi bem legal aí para o pessoal conhecer melhor como é que funciona o produto, etc. Tem a questão do Move Smart. Acho que a principal evolução que a gente teve nesse período, fora, a gente foi mudando tecnologia e modelo de negócios. Então, naquela primeira apresentação que eu falei no Desafio Brasil, a minha expectativa de preço do Move Smart era R$ 7.800 por equipamento. Daí eu peguei e trabalhei mudando tecnologia, modelo de negócio, etc. Consegui baixar para R$ 3.900 por equipamento e daí consegui baixar para R$ 1.500, que era o preço ideal, que quando a gente fazia pesquisa nas academias, então, tem que custar em torno de até os R$ 1.500, aí é um preço que a gente pode pagar. E daí, essa questão de conseguir baixar tanto o preço, acabou trazendo um problema bom para a gente. Que, com isso, a gente já viu que vai ter uma entrada no mercado muito rápida. Né? E a gente vai precisar de estrutura para aguentar o tranco, por causa que é muito mais fácil trocar o carro do motor com ele parado do que com ele em movimento.
Então a gente precisa estar muito pronto para aguentar esse tranco que está vindo. Então a gente calculou que hoje precisa em torno de 120 mil reais para fazer esse lançamento. Para levantar essa verba, eu já vi que investidor, você só ir atrás do investidor é meio complicado. Então, além do investidor, que ele vai ter um retorno bem significativo do projeto, a gente está vendendo a publicidade. Porque a publicidade, enquanto o cara está fazendo exercício, no intervalo, é 2 minutos que o cara tem que ficar parado ali na frente da máquina e não faz nada. Então, a máquina, nessa hora, ela apresenta publicidade 1 para 1, por causa que eu sei quem que está na frente. E ele faz uma propaganda totalmente direcionada. E eu consegui baixar, até baixei esse preço, estou dando desconto de 85%, que com isso, o anunciante ele também está ganhando bastante, porque é uma opção mais barata de publicidade que tem no mercado hoje. Então, com isso aí, um ajuda o outro, é meio o conceito do crowdfunding que eu acabei adaptando para a nossa realidade aqui. Então, essa questão de adaptação, pode ver que o tempo todo, quando você está trabalhando com inovação, você sempre vai adaptando o que já existe para poder trazer uma coisa melhor. Então, esse aqui é o último protótipo do MoveSmart, antes dessa versão final. Essa parte de criação vem muito da curiosidade. Então, a partir do momento que eu tenho um problema, eu tento achar uma solução para aquilo. Do escritório em casa para o mundo aqui fora, Leonardo abre novos caminhos. Fomos com ele à Academia de Ginástica em Curitiba. Lá tem um outro aparelho que ele inventou, o MoveSmart. Bidley, esse aqui é um sistema para fazer a automação do equipamento de musculação. Ele auxilia a pessoa a fazer o exercício da maneira correta e depois ele fornece informações do treino que a pessoa executou naquele equipamento. O instrutor ele vai definir a tua série, né? Ele coloca tudo isso no computador, deixa lá definido, a hora que você chega na máquina, você digita teu código aqui e daí a máquina já vai saber vai reconhecer que é você, já vai te falar qual que é o peso que você deve fazer, teu histórico está todo armazenado, você sabe como que você foi evoluindo. E a evolução do gênio que superou o destino? Leonardo e os planos velozes. A gente tem trabalho para desenvolver até 2020, mais ou menos. Então... São madrugadas que ele acorda com ideias novas, assim. Tá chegando e falando, aqui, pessoal, tem vida depois da cadeira de rodas, vamos lá. Peguei carona no entusiasmo do Leonardo e fiz questão de tirar uma foto com este time de vencedores. E essa reportagem, você conseguiu mostrar muito bem as características, então que você consegue do MoveSmart para poder ter os resultados que a gente busca. Então o sistema hoje ele está pronto para funcionar em qualquer língua. Então você consegue pegar, por exemplo, especificar o treino de um cara lá nos Estados Unidos, especifica o treino, está tudo na web. Ele transforma o equipamento de musculação no conceito de internet das coisas. Então, ele trazendo esse conceito, a pessoa pode estar em qualquer lugar, então definir o treino em inglês, vai fazer o treino aqui em português, e o cara especialista lá na Espanha vai analisar os relatórios todos em espanhol. E pode corrigir esse treino que o cara em inglês fez. Então, tudo isso pode ser feito ao mesmo tipo, em qualquer língua. Então, as perspectivas futuras aí, e o MoveSmart, ele passou agora pela primeira fase do edital Tecnova, então é mais um edital que a gente está buscando, né? Esse aí está concorrendo R$300 mil, que vai dar uma alavancada no projeto, mas mesmo assim eu continuo buscando investimento, porque essa verba só vem na metade do ano sendo aprovada, então eu preciso, se entrar o investidor agora, ele vai ter essa alavancada no projeto sem precisar investir mais nada, por causa que o governo está investindo nisso.
E só vem na metade do ano e eu preciso lançar isso aí logo. Tem academias que já estão ansiosas pelo produto. Tem uma academia do Maranhão que o cara já me mandou 4 e-mails e falou, cara, não está pronto ainda, cara, quero instalar aqui. Eu falei, cara, a gente está finalizando, não posso entregar para você ainda. Ele, pô, me avisa aí quando está pronto, cara. Então as perspectivas de retorno são bem significativas. Nós temos novos projetos aí que estão sendo desenvolvidos. Até ontem eu falei com o Breno aqui, que estava com o Google Glass, aí a gente já estava falando sobre essa questão de parcerias, aí, como trabalhar juntos, e com projetos que nós temos na manga. Então, transformar a parte de... Tem uma outra parte que é o cerne da BioSmart, que foi o nosso objetivo desde o começo, que era transformar produtos em produtos acadêmicos em formato comercial. Então, isso aí, daí, ó, eu estou trabalhando, inclusive, com um projeto de um cara que terminou a faculdade lá em Curitiba, e o cara se mudou, foi fazer um mestrado no Japão, hoje ele está trabalhando remoto. E esse cara, ele tem, então, o objetivo é crescer junto, né, e daí, como diz o caboclo lá, faz o projeto de asmeia, né? Então, metade para um, metade para outra, a gente vai trabalhando, ou depende de quem que vai colocar mais fermento no projeto, mais fermento no bolo, para ver qual que é a fatia que vai ganhar aí do bolo em si. Então, o objetivo é crescer junto. A da BioSmart, então, agora, então, é ter um crescimento rápido, então, levar os parceiros juntos. Isso aí a gente aprendeu muito. Estou lendo o livro do Sonho Grande, que fala da vida do Jorge Paulo Lemann, que, para quem não sabe, é hoje o cara mais rico do Brasil, que tem os sócios dele, o Marcel Telles, o Beto Sicupira, os dois estão entre os 10 mais ricos do Brasil. O Beto Sicupira é presidente da Endeavor, que é para quem trabalha com startups, né, com empresas, deve conhecer. E desde que eles começaram, entre 200 e 300 pessoas já embolsaram mais de 10, que trabalharam com eles, já embolsaram mais de 10 milhões de dólares cada. Então, a gente tem que crescer junto. Isso aí, tudo baseado nos dois lados, pensando em crescer mesmo e na meritocracia. Então, quanto que ele está merecendo para ganhar. Então, fazendo um resumo. Então, estou terminando aqui. Então, você tem que planejar de forma que fique fácil de fazer as mudanças. Então, você tem que ter essa versatilidade no teu planejamento. Verificar que os especialistas, eles não... tem muito especialista que fala por aí, que não entende inovação. Então, você certifique que o cara entende inovação antes de escutar muito o que o cara está falando. Escute, né? Eu falo, palpite é bom, nem que seja para contrariar. Porque às vezes fala, o cara falou por isso aí, mas ele me alertou aqui que por esse lado não vou poder ir por causa disso e daquilo. Então, vou pelo outro. E geralmente a inovação demora mais que o planejado, né? Para você ir atrás do investidor. O pessoal fala, não é fácil conseguir investidor. Não é tão fácil assim, não. Eu tive a Conselho Médio no começo, que investiu 30 mil reais. Quando eu precisei de 1 milhão, não teve ninguém que falou, não, beleza, tome aqui. Então, tive que ir trabalhando aos poucos. E daí, com isso, fui trabalhando aos poucos e avançando o projeto. Tanto é que desse 1 milhão, eu fui fazendo de forma mais lenta e hoje preciso de 120 mil. Então, a gente, se demorar mais um pouco, pode ser que não precise mais nada, por causa que pode sair o projeto e o investidor que teve a oportunidade de entrar no projeto pode perder essa chance. E outra coisa que eu coloquei ali, que é mais fácil trabalhar com inovações incrementais do que radical. Então, isso eu aprendi com o Biofeed, que então é mais fácil pegar e ir trabalhando, se separar a tua inovação radical em várias incrementais, e daí com isso você é muito mais fácil do cliente assimilar e você ter outro, daí entrar melhor no mercado. Essa aqui é uma frase que eu gosto muito, que é muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfo e glória, mesmo expondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres de espírito, que nem gozam muito, nem sofrem muito.
porque vive nessa penumbra cinzenta que não conhece vitória nem derrota. E isso aí é uma frase do Theodore Roosevelt, mas eu desde criança escutava minha avó falando assim, que quem não arrisca não petisca. Né, que eu vejo como resumo de tudo isso que está escrito, de toda essa frase. Então, quero agradecer a atenção de vocês, pessoal que está vendo o streaming aí, tinha um monte de gente em Curitiba que falou, pô, vou acompanhar pela internet, por causa que para vir até aqui para acompanhar a palestra. Então, tem bastante gente que está assistindo online. Aqui estão meus contatos. Esqueci de colocar o telefone. Mas também o telefone que o pessoal quase nem usa, mas se procurar lá Leonardo Biosmart no Skype, você vai achar também. Então, e estou aberto a perguntas aqui para vocês. Obrigado. Som. Leonardo, antes de qualquer coisa, parabéns pelo seu trabalho, cara. É fenomenal. Assim, não tem o que falar da área do empreendedorismo, o quanto você busca, o quanto você corre atrás e quanto você faz o negócio acontecer. Tá? Eu tenho duas perguntas, na realidade. O ano passado, eu desenvolvi um pequeno dispositivo que detecta a queda de idosos. Eu trabalho com terceira idade hoje. Desenvolvi esse dispositivo, já tenho o protótipo pronto. Eu vi você falando que você precisou em algum momento desenvolver a carcaça. E hoje eu estou nesse ponto, eu tenho o protótipo 100% funcional, eu preciso desenvolver a maldita carcaça, o appliance, a capinha, o nome que colocar para o negócio. Eu queria saber como você resolveu isso, se foi barato, foi caro mesmo. E a segunda é, qual a sua fonte de renda hoje? É o Biofeed, ele que te mantém enquanto você continua galgando o desenvolvimento do Biosmart? Como que o negócio está funcionando para você? Parabéns, obrigado. Obrigado. Você até tocou em dois pontos aí bem críticos. Né? Cara, a carcaça eu tive muito mais dor de cabeça para fazer do que para fazer todo o resto do Biofeed. Então, cara, hoje, se você me perguntar sobre plástico, sobre prototipagem rápida, sobre injeção de plástico, qualquer coisa para você fazer carcaça, cara, eu posso me candidatar como consultor para as empresas, que eu estou tranquilo quanto a isso. E nesse processo, eu consegui uma verba da incubadora, né, que eu estava lá, que eles conseguiram contratar uma empresa para poder desenhar, fazer essa carcaça para mim. E esse é um produto que eu já sabia que ele tinha um mercado muito pequeno. Ele tinha a minha expectativa era vender em torno de 4 ou 5 biofeeds por mês. Né? Então, fui lá, falei passei todas as características, as características do produto, como é que era. Tá? Os caras foram lá e fizeram um design. A gente acabou contratando uma empresa enorme de design lá. E fizeram um desenho bonito, a coisa ficou lá, e daí eu peguei. Eles chegaram lá e falaram: o desenho está feito, agora a gente precisa fazer o molde para poder injeção. Eu nunca tinha lidado com essas coisas. Beleza, eu falei: então tá bom, então vamos fazer. Tem dinheiro para fazer isso? Eu falei: cara, tem que conseguir. Algum jeito tem que dar. Daí eu peguei, falei: quanto que vai sair? Não sei, pai. Veja esses contatos aqui. Fui na empresa lá para ver. Cara, para fazer esse molde aqui, acho que em torno de 100 mil reais se faz. Caralho! Cara, o que eu vou fazer? Cara, não tem. Você tá louco, cara? Eu falei: não, mas veja, com esse molde aqui, você consegue fazer 2.000 peças hora. Falei: cara, entenda, cara, eu preciso de 5 peças mês.
Você veio com a solução ali, sei que fui falar com o pessoal da empresa, falei, aqui, ó, cara, a solução que vocês me deram aqui não funciona, não dá. E eu peguei e fiz fui falando com eles, falei, tem que ajustar, tem que fazer, tem que acertar. Daqui a pouco eles falaram, as horas que você tinha para de consultoria com a gente já acabaram. Falei, cara, mas eu não tenho produto, não tenho nada. Paciência, foi isso que você especificou. Olha, a gente tem o desenho aqui, já te entregou, agora você tem que fazer esse molde. Eu falei, porra. Daí eu olhei, saí de lá, falei, pô, não tem condições. Daí eu peguei e fui estudar, daí que eu fui estudar tudo de prototipagem, eu fui tentar fazer prototipagem rápida, saía um preço muito mais barato do que os R$100.000 do molde, mas só que a qualidade não ficava do jeito que eu imaginava, que eu queria. E sei que acabei fazendo aquela carcaça ali, uma das carcaças que eu fiz de acrílico, dobrado, etc. Foi uma solução que eu achei, mas só que ela, depois, na prática, eu vi que ela quebrava meio fácil. Depois eu acabei achando uma carcaça comercial, que daí acabei adaptando, e hoje eu consigo mostrar isso aí, mas deu muita dor de cabeça. A segunda pergunta que você tinha feito? Como é que eu me sustento? Bem, o BioFeed, ele consegue sustentar a BioSmart, né? Mas daí, principalmente agora que eu consegui baixar esses investimentos por causa da terceirização, então quando eu tenho dinheiro, que eu consigo juntar uma grana, eu pego e contrato os terceiros para poder fazer as outras partes que eu preciso. Inclusive, tinha que fazer... teve uma demanda do BioFeed esses dias, que chegou uma cliente e falou, pô, isso aqui o BioFeed podia fazer isso aqui, assim, assado. Falei, pô, essa ideia tua é boa. Eu peguei, daí que tinha essa verba, eu contratei um programador, eu falei, aqui, ó, precisa disso aqui, o cara foi lá, resolveu. Então, fechei para o projeto. Então, é isso. E daí, minha sustentada, eu pego meu sustento muito pela... que, na verdade, eu sou aposentado por invalidez, daí eu tenho... Primeiramente, boa tarde. Parabenizá-lo aí também, Leonardo, pelo fantástico trabalho. Meu nome é Felipe, eu sou de Vitória no Espírito Santo e eu trabalho numa empresa que também faz software para a área de saúde, clínica médica, só que a gente tem um foco na parte de operadoras de saúde, protocolo TIS, essas coisas. Eu participei também no ano passado da etapa do Desafio Brasil, a regional, minha startup foi para a final. Nós não conseguimos assim, o investimento final para poder ir para a final do Desafio Brasil, a fase nacional. Mas eu percebi que durante um dos nossos erros foi que a nossa mentoria foi bem tardia, que a gente conseguiu a mentoria, já estava bem para a fase final mesmo do desafio, que é aí que a gente foi entender qual era a importância do pitch e qual era a importância do Canvas para a apresentação do projeto. Aí eu quero saber de você, se você teve alguma mentoria, como que você conseguiu elaborar um pitch que convencesse o seu investidor, um Canvas que convencesse o seu investidor a investir em você. Eu acho que o principal aprendizado que eu tive foi do Seed Forum, que daí nós somos uma das empresas selecionadas lá do Paraná, né? Acho que foram 10 empresas, 12 empresas, alguma coisa assim. Nós somos uma delas, daí, com isso eu aprendi bastante. E daí eles ajudaram a preparar o pitch. A questão do Canvas, eu fui meio que estudando sozinho, assistindo palestra, fazendo, corrigindo, suando mesmo, para poder ter um negócio que ficasse, pô, legal, é isso que o investidor quer ouvir, é isso que... Mais ainda do que o investidor quer ouvir, como é que é o produto que eu quero no final. E daí, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso, como é que eu vou ganhar muito dinheiro com isso. E aí, foram essas preocupações que eu tive. Então, obrigado. Agradeço a Campus Party aqui pelo convite. Isso aqui é uma honra enorme de estar aqui, estar
né, tá aqui em cima, e toda a organização, a Julieta, que me ajudou muito, a Thaís também, que é para pegar e fazer esse... eu estar aqui, até por causa das diferenças que tem da cadeira de rodas. Então, isso aí elas resolveram muito bem. Obrigado.